Estamos de volta com a professora Rosiane falando sobre a Base Comum Curricular Nacional. Professora, as mudanças, uma vez a base sendo aprovada, elas são válidas para todas as instituições de ensino, em todos os níveis? Como é que isso vai acontecer? Sim, inclusive na própria formação de professores, porque a Base Nacional Comum, ela não atinge só o professor da educação básica. O professor da educação básica, ele é formado. Então, para ele ser pensado a partir da perspectiva da base, dos ideários da base, nós temos que reestruturar a própria formação de professores. Inclusive, o MEC já lançou em 2015 as novas diretrizes curriculares para a formação inicial e continuada de professores, já tomando como referência a própria Base Nacional Curricular Comum. Então, isso tem, sim, implicações em todos os níveis de ensino. Ou seja, vai mexer com muita coisa aí, né? Sendo que o objetivo principal é garantir a qualidade da nossa educação, pelo que eu entendi, é isso? Isso, só que essa qualidade, ela envolve outras questões. Exato, e aí entra também a avaliação, que é importantíssima nesse processo, né? Só que o que a gente pode pensar é o seguinte, mais ou menos nós temos 20 anos que o Brasil vem implementando políticas de avaliação, que na verdade não é avaliação, na verdade são testes classificatórios, porque avaliação significa outra coisa. E esses testes, eles não têm contribuído para melhorar a qualidade. Ou seja, a avaliação vai ter que ser repensada também. Também tem que ser repensada. Por quê? Porque o sentido da avaliação seria o seguinte, você avalia para buscar saídas, para buscar estratégias e um conjunto de situações que resolva o problema que foi detectado. Então, se o problema está na qualidade, e a questão educacional não é uma questão simples. Você não resolve o problema educacional no país em um aspecto só. É um conjunto de elementos que interferem no processo educacional e no processo de ensino e aprendizagem. Referente aos docentes, ao discente, às estruturas, às políticas salariais, às políticas educacionais como um todo. Então, é um conjunto de fatores que interferem na qualidade educacional. Eu tenho ouvido muitos professores falarem também, Rosiane, que a implantação da base pode ferir um pouco a liberdade no processo do ensino, né? Porque ele vai ter que seguir digamos, um modelo, né? Orientações que a base está colocando. O que é que você pensa sobre isso? Veja, quando olhamos para a história da educação no nosso país, nós verificamos algo muito importante da gente levar em consideração. Primeiro, o professor nesse país não é pensado como intelectual, como aquele que cria, como aquele que produz. Ele é sempre pensado como aquele que vai implementar uma política que vem de cima e que ele deve colocar no seu cotidiano. Nesse sentido, isso é nefasto para o nosso país, porque o professor é um intelectual. Aquilo que é pensado pelo outro não é pensado pelo aquele que está vivenciando a sua prática cotidiana. Então, eu penso que o MEC e todas as políticas educacionais devem olhar para o docente como aquele que é um intelectual, como aquele que pode e deve propor situações pedagógicas e curriculares, porque é isso que ele faz na sala de aula. E ele é uma referência também para o aluno, né? Ele é uma referência para o aluno, ele é uma referência para a comunidade, ele é referência para a família, então ele é referência para a sociedade. Então, todas as sociedades desenvolvidas e que pensam um país diferente, um país que envolva o desenvolvimento, o progresso, mas esse progresso só é pensado também dentro do âmbito educacional. Um país que investe em educação é um país que desenvolve em diferentes linhas. Então, esse professor, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser pensado como um intelectual, como aquele que produz conhecimento, não como aquele apenas que recebe conhecimento. Como é que estão as discussões em nível de Alagoas, em nível de Brasil? O que é que ainda precisa ser ajustado dentro dessa base? Quais são os prazos para a implantação dela, para que a gente possa entender melhor esse processo mesmo? Olha, de acordo com as orientações dadas pelo MEC e por toda a política educacional, o prazo se encerrou agora, mas na verdade seria a primeira versão. A ideia do MEC seria a primeira versão da base e se tem a ideia de que essa base volte para ser rediscutida, repensada. Agora,
Em âmbito local, nós tivemos algumas dificuldades em termos de discussão da Base Nacional Comum, que nós tivemos a greve da universidade, nós tivemos a greve de professores também da rede estadual e municipal, e tudo isso causou dificuldade para um debate mais acirrado. Por outro lado, eu penso que tanto a universidade como as redes de ensino, independente do prazo estabelecido pelo MEC, devem implementar discussões e debate com todos os professores, não só fora da escola, mas espaço dentro da escola. O docente, o educador, ele é um elemento chave, não é? Um elemento chave nesse debate. Então, como diz Novoa, um grande estudioso da formação de professores, Antônio Novoa, ele vai dizer que não dá para separar o professor da sua pessoa. O professor, ele deve ser visto como uma pessoa, como um intelectual, como aquele que precisa ser ouvido e ter tempo para estudar, para dialogar, para colocar os seus anseios e as suas dificuldades, que são muitas. A UFAL pretende realizar em breve algum encontro para rediscutir essa base ou para alinhar? Tem alguma programação nesse sentido para que a gente possa divulgar aqui também, né? Veja, realmente, na verdade, a discussão é para o povo brasileiro, não é só para os professores, que se dê respeito a todos nós que é relacionado ao sistema educacional. Sim, na verdade, a universidade, ela promoveu agora no mês de março alguns debates, não só no campus aqui de São Simões, no campus aqui no Maceió, mas também no interior, e ela pretende, ainda não saiu o novo calendário, mas pretende realizar novos debates, não só em relação à Base Nacional Comum, porque a Base Nacional Comum é um elemento dentro dessa engrenagem complexa que é o campo educacional. Então, ela tem como proposta realmente envolver outros assuntos, por exemplo, a questão da valorização docente, que é um outro debate que até é necessário para a gente pensar uma educação de qualidade. Então, uma série de questões que se pretende ter uma dinâmica na universidade em que esses debates aconteçam no decorrer do ano. Professora Rosiane Amorim, muito obrigada por sua presença aqui no Escola Viva e por nos trazer um pouco, né, do que é essa base comum curricular, e a gente torce para que ela venha mesmo para melhorar, né, a nossa educação em todos os níveis de ensino. A gente torce por isso. Todos nós estamos torcendo. Obrigada. Que bom, muito obrigada, professora. O Escola Viva desta semana fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.